Leitura dos Escritos Sagrados do livro Evangelho do Céu, volume 3, Reino Divino. Finalidade do Jorê. Não é apenas a cura das enfermidades. O essencial consiste em fortalecer a alma para que a selvageria não mais a domine e, como resultado, o ser humano possa comprazer-se na prática de boas ações. Dessa forma, deixará de lado a desonestidade, passando a usar a sua inteligência não apenas para vencer na vida, mas principalmente como uma forma de vivenciar virtudes e, assim, contribuir para a felicidade do outro. Em outras épocas, eu nunca me preocupava em ajudar meu semelhante, queria apenas vencer na vida. Entretanto, à medida que fui aprimorando a minha fé, pude compreender profundamente as leis de Deus e, em consequência, mudei de maneira radical o meu modo de pensar. A partir daí, nasceu em mim o desejo de beneficiar o próximo. Por isso, sempre procurava um jeito de levar as pessoas a sentirem-se felizes, alegres, satisfeitas. Como resultado dessa minha mudança de atitude, sucederam-me acontecimentos extraordinários e o meu destino melhorou muitíssimo. O mais notável ainda é que toda essa satisfação de vida aconteceu antes de eu ter decidido me dedicar exclusivamente à religião. Então, por sentir tamanha felicidade, achei que deveria compartilhar com os meus semelhantes as experiências adquiridas, não apenas em relação à existência de Deus, mas também com respeito ao amor que ele devota às suas criaturas. Dessa forma, fui conduzido a um aprofundamento maior da minha fé, através de várias ocorrências a partir daí. Ao mesmo tempo, Deus me revelou claramente a grande missão que deveria desempenhar. Agora estou trabalhando para concretizar meu objetivo por intermédio da messiânica. Permanece de maneira muito natural o pensamento de que Deus vai aparecer neste mundo para julgar os homens. Tal ideia não corresponde à verdade. O que de fato vai haver é a separação entre os elementos pertencentes à civilização da noite e os próprios da era do dia. Tais ocorrências abrangerão tanto o mundo material, contatado pelos 5 sentidos, quanto o mundo espiritual. Na verdade, dar-se-á uma renovação de acordo com a qual tudo que pertencia à era da noite tornar-se desnecessário e por isso será destruído para dar lugar à civilização da era do dia. Ocorrerá algo parecido com a função das lâmpadas. Quando irrompe a claridade, não mais precisam ficar acesas. Qualquer purificação obedece a leis divinas. Assim, todos aqueles cujas almas estiverem encobertas por máculas terão forçosamente de eliminá-las à medida que o mundo espiritual comece a clarear. Tal processo implica sofrimento e, por outro lado, mostra a impossibilidade de a alma pertencer ao mundo do dia, caso lhe falte a luz de Deus devido ao excesso de impurezas. Até agora, a humanidade em geral pouco entendeu das verdades espirituais, em especial das pertinentes à alma, a centelha divina, presente no ser humano. Da mesma forma, as relações entre o mundo invisível e o concreto também permanecem ainda adormecidas. Para exemplificar, ontem, 21 de maio de 1951, encontrei-me com uma pessoa que não via há tempo. Um pouco antes viera à minha cabeça a imagem dela. Na verdade, era o seu espírito que aparecia, chegando a mim pelo fio espiritual. Esse é um tipo de comunicação ou contato sobre o qual ainda vou falar com mais detalhes. Trata-se, na verdade, de um relacionamento muito importante, daí o porquê de ser uma realidade espiritual, cuja compreensão torna-se indispensável a quem vai viver na era do dia. Quando as nuvens espirituais começarem a ser dissipadas proporcionalmente ao aumento da claridade no mundo invisível, a purificação virá sob a forma de muitas doenças que se manifestarão ao mesmo tempo. Vai acontecer então de muitas pessoas não resistirem
e acabarem morrendo, pois serão ações purificadoras violentas, acompanhadas de grandes sofrimentos. Poucos conseguirão ultrapassá-los. Tais ocorrências é que, na verdade, correspondem ao juízo final. Daí a razão de eu estar incumbido pela infinita misericórdia de Deus de alertar a humanidade a respeito dos acontecimentos relativos ao final dos tempos. Meu trabalho tem, portanto, o objetivo de preparar para a salvação o maior número possível de pessoas. Assim, poderão ser evitadas situações deveras trágicas. Importante notar que, inclusive, muitos profetas já se referiram a tais eventos, mas eu sou o executor do plano de Deus para a salvação da humanidade. Fui enviado ao mundo para lançar as linhas mestras do reino do céu na terra. Creio não ter existido antes na história alguém com tantas responsabilidades. É certo, porém, que as profecias se concretizarão quando minha tarefa for executada. Por outro lado, não me agrada muito anunciar acontecimentos tão peculiares. Preciso, entretanto, divulgá-los para que a maior parte possível da humanidade seja salva. Será um acontecimento semelhante ao que ocorreu nos tempos de Noé. Como vocês já sabem, Deus comunicou a Noé que haveria um grande dilúvio e incumbiu de salvar o maior número possível de pessoas. Mandou-lhe para isso construir uma arca. Noé, então, seguindo as instruções de Deus, transmitiu a todos o que lhe fora anunciado, mas ninguém lhe deu ouvidos. Somente ele e sua família obedeceram à determinação do Criador. Logo em seguida começou a chover e as águas caíram durante 40 dias e noites, tendo sido salvos apenas os que se encontravam protegidos dentro da arca. Os demais se afogaram ou foram devorados por animais ferozes. Também no Japão existe um relato sobre duas divindades que remexeram o mar com suas espadas, dando origem a ilhas e a diversos países. Essa história, tenho certeza, também ocorreu na mesma época do dilúvio. Quero lembrar-lhes ainda que o Apocalipse diversas outras profecias se referem ao batismo pela água, praticado por São João Batista. Desta vez, porém, a grande purificação, ou juízo final, corresponderá ao batismo pelo fogo, em consequência do aumento da intensidade da luz, tanto no mundo espiritual quanto no físico. Boa noite, gente. Obrigado pela presença, mais uma vez, juntos, né? Então, o início da Era do Dia, o Mesham explica, vai ser, primeiro vai ter que tirar as coisas que não servem mais, né? Tudo que é da Era da Noite. O que puder ser aproveitado vai ser aproveitado, e o que não puder vai ser eliminado. E o ser humano está dentro disso. Mas eu queria falar um pouquinho sobre gratidão, né? Mesham explica que as dívidas que a gente tem com Deus é igualzinha a dívida de banco. Se demora para pagar, vai juntando juros, né? O ser humano, quando cria uma dívida bancária, aqui estamos falando de dinheiro, quando ele quer pagar, ele vai no banco, conversa com o gerente, fala: como é que eu posso fazer isso? De uma vez eu não consigo. E normalmente o gerente parcela, né? Mas a gente sabe que se você atrasar na parcela, vai ter juros naquela parcela. Não pensa que o banco vai perdoar. Na verdade, o banco quer mais que você deva para ele. E toda vez que você paga uma parcela no banco, acho que ninguém nunca ganhou presente do banco ou falou obrigado, você pagou sua parcela em dia, né? Então o ser humano criou dívida bancária, assim ele criou também com Deus. Então, quando a gente vem do mundo espiritual e reencarna, muitas pessoas vêm com o cartão de crédito estourado.
estouradíssimo, só que ela acha que pode gastar os créditos que não tem. Mas Deus é tão bom que essa pessoa se arrependeu, pediu perdão, ele deu a permissão dela retornar na terra para fazer esse pagamento, que é igual ao bancário. Ele parcela, ele não cobra, ele cobra juros também, se a pessoa não pagar, né? E é assim, que nem banco, se você quitar logo a dívida, você fica tranquila, você vai ter crédito de novo, não é? No banco. Com Deus, ele além de parcelar, você começa a pagar a dívida, mas ele te dá bônus, ele te dá presente. Ele não espera tu pagar toda a dívida, não é que nem o banco. E ele não está feliz por você ter dívida com ele, ele quer que você seja feliz. Ele não vê a hora que você pague suas dívidas para ele te encher de bênçãos. Mas mesmo você ainda tendo dívida, se ele vê que você está disposto a pagar, ele vai te presenteando. E você recebe muita graça, mesmo estando sem crédito. Então, quando eu falei que eu queria falar de gratidão, a gente, né, os seres humanos em geral, quando alguém faz algo para a gente, ajuda a gente, pode ajudar 99 vezes. Se não ajudar na 100, essa pessoa, para mim, isso aí ela arrisca do caderno. Ela fez 99. Se ela não faz a 100, ou se ela fala algo que a pessoa não gostou, já acabou para ela. Mas com Deus, Deus tem muita paciência. Porque a gente tem muita dívida com ele, a gente está usando cartão de crédito que não tem nem crédito, mas ele está dando graça para a gente, e a gente, ao invés de agradecer, a gente ainda reclama. E quando as coisas não acontecem como a gente quer, a gente já desanima. Na verdade, é tão importante ter gratidão no coração, aquilo que a gente fala, de limpar o coração, de olhar para dentro de si. Porque qualquer brecha que você dê, o negativo vai falar no teu ouvido. Ó, tá vendo? Olha a tua vida como é que tá. Ó, tá vendo? Tu vai nessa igreja tanto, tu dedica tanto, e olha como é que tá. Olha o que aconteceu para ti agora. Começa a vir essa voz no teu ouvido. E se você não tem gratidão no coração, você começa a maquiar. Muitas pessoas se afastam. E não é só da igreja, se afasta de Deus. Mas não vê toda a graça que ela recebeu, que Deus deu. Ela só vai olhar aquela que ainda não deu. Quer dizer, Deus deu 99. Quando ele ia dar 100, só que primeiro ele tem que te limpar, tu tem que limpar da tua... Tu tem que ter crédito, né? Um pouquinho, porque... Está pagando dívida. É que nem você vai lá, paga todo mês só a dívida, mas se você não depositar nada, tu não pode sacar. Tu não tem crédito, como é que tu vai usar? Aí tu fica usando o cartão, estourando, criando mais dívida ainda. Porque a pessoa tem a ilusão de que o cartão de crédito não precisa ter dinheiro, pode usar. Não é? E a gente pensa assim também com as nossas dívidas. Sei lá o que eu fiz na outra vida. Esquece, quer nem saber. Mas ela acha que tem que ter dinheiro para gastar, ela acha que ela tem que ser feliz total, que não precisa limpar, que não precisa pagar nada. Se ela lembrasse o que ela fez na outra vida, eu acho que ela ficaria um pouquinho mais... Mas a gente não lembra. E aí a gente não agradece a Deus. Então Deus dá 99, se ele não der 100, aí Deus já não é mais aquilo que a gente esperava. Na verdade, ele quer dar muito mais que 100, mas precisa ter o coração ligado com ele, com gratidão. Se não tiver gratidão, não vai ver. Não vai ver. Como que ele vai te agraciar se você mesmo não tem... É uma pessoa que volta as costas para ele quando as coisas não acontecem do jeito que tu quer? Então, na era do dia... vai viver pessoas com esse pensamento, com sabedoria.
entendendo que tanto as coisas boas como as coisas ruins é boa. Quando está ruim é porque está sendo limpo, e quando está boa é porque limpou e está recebendo coisa boa. Então as duas são boas. Se olhar só pelo lado material, a pessoa está sofrendo, nossa, isso é muito ruim, mas ela limpou espiritualmente. Ah, então isso é bom. Mas a gente não vê o lado espiritual que foi limpo, a gente só vê a matéria. E na matéria eu estou sofrendo, mas no lado espiritual eu estou limpando. Então eu tenho que agradecer, porque eu agradecendo a matéria sobe e fica no nível do espírito que foi limpo. Aí você recebe graça. É isso que precisa entender. E outra coisa, nós não estamos fazendo favor para Deus. Por um acaso, tu indo pagar a dívida no banco, tu está fazendo favor para o banco? Não, tu está honrando o teu compromisso. Se tu é uma pessoa honesta que criou uma dívida, você vai lá pagar. Tem gente que não paga. Tem gente que não está nem aí, que está devendo, nem se preocupa. Assim é com Deus também. Tem gente que faz muita coisa errada e a consciência nem tem mais, deita no travesseiro e está tranquila, com as dívidas todas, mas não está nem aí. Agora, para quem já está querendo pagar, então tem que ter esse olhar, porque na verdade, quando fala que o ser humano tem que ser altruísta, ele veio com essa missão. Bom, então tu vai lá na terra, tu vai resgatar a tua dívida, como é que tu vai pagar? Com dinheiro? Pode ser. Você pode agradecer a Deus, concretizando a sua gratidão em forma de gratidão monetária. Isso é uma das formas. E muito grande até, porque com esse dinheiro, Deus não vai usar, mas a obra dele precisa. As pessoas que dedicam na obra de Deus precisam para sobreviver. Então, isso é importante. Mas também, quando você se coloca ajudando o ser humano, você deixa de fazer suas coisas para ajudar o próximo, que na verdade não é você que ajuda, é Deus, é só que através de você ele ajuda a pessoa. Então, na verdade, você prometeu isso para pagar suas dívidas. Mas engraçado que também não é para fazer com esse sentimento, esse sonho. A gente tem que fazer porque quer fazer, não pensando que está pagando dívida ou que vai receber algo em troca. Por isso que muita gente que recebe 99 ajuda de alguém, quando não recebe a 100, fica revoltada e vai embora, porque ela está fazendo esperando algo. Seja um obrigado, seja, ai, você é maravilhosa, e quando ela não recebe isso, e a pessoa fala algo que ela não gosta, ela já vira as costas. E faz assim com Deus. Fazer isso com um ser humano já não é legal. Com Deus, então ela está dedicando, ela já dedica 20 anos, e ela acha que Deus tem que dar algo para ela em troca, porque ela está fazendo favor para Deus, mas é o contrário. Deus é que está fazendo favor para ela de deixar ela pagar as dívidas parceladas. Então ela tinha que ajoelhar e agradecer todo dia por poder dedicar. Se não tiver isso no coração, aquela vozinha que desanima a gente vai vir, ela vai entrar e vai fazer você pensar diferente. Aí você inverte, aí você coloca Deus abaixo de você. Aí você é a poderosa, você que estava ajudando Deus, imagina que Deus precisa de ajuda. E aí quando Deus não te serve, você chuta Deus. Não é? É assim que acontece, normalmente é assim. Eu não posso falar que eu nunca fiz isso, já pensei dessa maneira. Graças a Deus despertei, hoje entendo de uma maneira diferente. E quem ainda não despertou, por favor, avalie o coração e veja como está. Eu estou sendo grata de poder dedicar. Então, quando vai fazer uma gratidão monetária, não é que tu está ajudando, tu está devolvendo para Deus tudo que Ele te deu. Pelo contrário, tem que pedir permissão para fazer uma gratidão monetária. Se tiver esse pensamento, você vai receber 4 vezes mais daquilo que você deu.
Mas também não pode fazer com o sentimento de querer de volta, querer algo em troca. É só dar, falar, nossa, eu recebo tanta coisa, Deus, eu vou fazer gratidão para esse local continuar aberto e as pessoas poderem ajudar outras pessoas. Porque é para isso que o dinheiro serve. Ninguém quer dinheiro para construir um palácio. Mas também se for um palácio para Deus, ele merece. Ele merece. Tanta gente tem palácio e não é Deus. Rei tem palácio. Deus é mais que rei. A gente chama de rei. Rei do universo. Ele merecia muito, muito mais do que muita gente que tem aí. Só que quando constroem algo para Deus bonito e grandioso, todo mundo acha que é um dinheiro perdido. Mas uma pessoa poder ter um palácio e viver, às vezes até sozinho nele, ela pode. Aí não tem problema. Então, gente, o sentimento de gratidão tem que ser esse só. Eu tenho que ter humildade de entender que Deus permite que eu pague minha dívida, que Deus permite que eu ajude o próximo como instrumento dele e que eu possa fazer gratidão monetária dessa maneira. Quem não estiver pensando assim pode ter certeza que é por isso que a vida não está andando. É por isso que não melhora. É só por isso. O pensamento não está de acordo com a era. Nós já estamos entrando, já estamos na era do dia. Agora a luz é que comanda. Isso é pensamento da era da noite. Antigamente, até hoje nas igrejas católicas se dá esmola para Deus. Às vezes a pessoa quer até o troco. Isso tem que mudar, gente. Isso tem que mudar. Ah, eu vou ali ajudar na igreja. Não vai ajudar na igreja nada. Se Deus permitir, tu vai lá pagar tuas dívidas. Mas é claro que tem que ir com alegria, né? Para ficar com o pensamento de que nem a pessoa vai no banco para pagar a dívida dela, que vai ter que pagar esse dinheiro, eu podia fazer tanta coisa. Mas peraí, foi tu que ficou devendo, foi tu que fez dívida no banco, tem mais é que pagar. Se não quisesse ter dívida, não tivesse usado mais do que pode. Assim é com Deus também. Ah, eu sofro tanto. Claro que sofre. Quem mandou fazer dívida com Deus? Quem mandou fazer errado? Porque quando tu prejudica o próximo, quando tu judia do próximo, tu está prejudicando a Deus, judiando de Deus. Porque cada ser humano tem uma partícula divina. É para Deus que você está fazendo. Não é para ninguém, não. É por isso que a dívida é para Ele. Muito obrigada. Bom dia.